Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vibração Teta. Eu sou a Renata Queiroz e nós vamos continuar falando hoje sobre abundância. Quando falamos em abundância, a maior parte das pessoas pensa em dinheiro. Elas também pensam em prosperidade financeira, em ganhos, em bens materiais, em ter mais recursos. E claro, o dinheiro pode fazer parte da abundância, mas a abundância verdadeira é muito mais do que isso. A abundância é uma forma de perceber a vida, é um estado interno. Duas pessoas podem estar vivendo exatamente a mesma realidade, com as mesmas circunstâncias externas, as mesmas oportunidades e os mesmos desafios. E ainda assim, elas experimentam uma realidade completamente diferente. Porque o que determina a experiência de vida de uma pessoa não é apenas o que acontece com ela, é a forma como a mente interpreta o que acontece. Uma pessoa com uma mentalidade de escassez vive constantemente focada no que falta, no que ainda não chegou, no que deu errado, no que não conseguiu, no que poderia dar errado. Ela olha para as oportunidades e imediatamente pensa nos riscos. Ela olha para um novo projeto e pensa nas dificuldades. Ela olha para um sonho e começa a listar todos os motivos pelos quais aquilo pode não funcionar. E muitas vezes isso acontece de forma automática. A mente acredita que está apenas sendo realista, ou até mesmo tentando se proteger. Mas sem perceber, esse padrão começa a limitar a forma como a pessoa enxerga a vida. Porque quando a mente está treinada para perceber falta, ela encontra falta em todos os lugares. Agora imagine o contrário, uma pessoa com mentalidade de abundância. Essa pessoa também enfrenta desafios. Ela também passa por momentos difíceis. Ela também tem problemas para resolver. A diferença não está na ausência de desafios. A diferença está no filtro através do qual ela enxerga a realidade. Uma mente treinada na abundância procura possibilidades. Ela olha para uma situação crítica e pergunta: o que eu posso aprender com isso? Ela olha para um obstáculo e pergunta: existe uma solução que eu ainda não considerei? Ela olha para uma nova oportunidade e pensa: talvez isso possa abrir portas que eu ainda não consigo ver. Percebe a diferença? Não é uma negação da realidade. Não é fingir que tudo está certo e perfeito. É simplesmente escolher a perspectiva que você alimenta dentro da sua mente. E a boa notícia é que a mentalidade de abundância não é algo com que as pessoas nascem e outras não. Ela é um estado que pode ser treinado. Ela começa com algumas mudanças internas simples, mas profundamente transformadoras. A primeira delas, gratidão consciente. E aqui é muito importante entender algo. Gratidão não é apenas repetir frases bonitas. Não é apenas dizer sou grata mecanicamente. Gratidão verdadeira é quando você realmente consegue perceber o que já existe na sua vida. A mente humana tem uma tendência natural de focar naquilo que ainda não chegou. No próximo objetivo, na próxima conquista, no próximo resultado. Mas quando você começa a treinar a mente para reconhecer o que já está presente, algo muda internamente. Você começa a perceber recursos que antes passavam despercebidos. Relacionamentos, aprendizados, oportunidades. E pouco a pouco, a mente sai do modo de escassez e entra no modo de suficiência. O segundo movimento da mentalidade de abundância é a expansão de possibilidades.
A maioria das pessoas tem um hábito mental muito rápido. Algo acontece, imediatamente a mente tira uma conclusão. Isso não vai dar certo, isso é difícil demais, isso não é para mim. Mas e se em vez disso você começasse a fazer uma pergunta diferente? Uma pergunta muito simples. O que mais é possível aqui? Essa pergunta tem um poder enorme, porque ela interrompe o padrão automático da mente. Ela abre espaço para novas ideias. Ela abre espaço para a criatividade. Ela abre espaços para soluções que talvez você ainda não tenha pensado considerar. Às vezes, a diferença entre uma vida limitada e uma vida em expansão está simplesmente nas perguntas que você se permite fazer. E o terceiro movimento da mentalidade de abundância é o merecimento. Esse é um ponto muito profundo, porque muitas pessoas que desejam prosperidade, sucesso, oportunidade, mas no nível inconsciente existe uma sensação de não merecimento. Algumas pessoas sentem culpa ao prosperar. Outras sentem medo de crescer. Outras acreditam que precisam trabalhar excessivamente ou sofrer muito para justificar receber coisas boas na vida. Mas a abundância envolve algo essencial: permitir-se receber. Receber apoio, receber oportunidades, receber prosperidade, receber reconhecimento, receber alegria, sem culpa, sem autossabotagem, sem a necessidade constante de se provar. Porque no final das contas, a abundância não começa fora, ela começa dentro. Quando o estado interno muda, algo muito interessante começa a acontecer. Você passa a perceber oportunidades que antes não enxergava. Você começa a tomar decisões diferentes. Você começa a agir de forma diferente. E pouco a pouco, a forma como a vida responde também começa a mudar. Não é porque o universo magicamente mudou, mas é porque a forma como você interage com a realidade mudou. Abundância não é algo que você apenas conquista. É algo que você aprende a reconhecer, permitir e expandir. E muitas vezes ela começa com algo muito simples. Uma nova pergunta, uma nova percepção, ou uma nova forma de olhar para a vida. E se você não sabe como fazer isso, existem muitas ferramentas. O Theta Healing é uma das mais lindas dela. Então, comenta aqui com a gente quais são as suas dificuldades. Salva esse vídeo, compartilha com quem você acha que está precisando ouvir essa mensagem. Gratidão por estar aqui e até nosso próximo vídeo.